texto que nós vamos meditar hoje está lá no Evangelho de João, no capítulo 5, até o versículo 11 apenas hoje, onde fala sobre a cura de um homem enfermo. O texto vai dizer que havia uma festa em Jerusalém, não há como nós identificarmos qual seria essa festa, e que Jesus subiu a Jerusalém também por causa dessa festa. E o texto fala que junto à porta das ovelhas, fala assim, ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda. Betesda quer dizer casa da misericórdia, lugar de misericórdia, o qual tem 5 pavilhões. No livro de Neemias ele cita 3 vezes essa porta das ovelhas. E o texto vai dizer que, versículo 3, que havia uma multidão de coxos, de cegos, de paralíticos que estavam ali naqueles pavilhões, estavam ali naquelas varandas. E eles estavam ali esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. A Bíblia não fala que alguém foi curado nesse tanque. Talvez eles tinham essa crença, que essas águas elas tinham propriedades terapêuticas. E uma vez que essas águas eram agitadas, e era uma superstição, o primeiro que entrasse seria curado. No versículo seguinte, fala que estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Nós não sabemos qual que era a enfermidade desse homem, o que ele tinha. Mas fato é que talvez ele não podia se locomover, ele não podia andar talvez direito. Porque se você pegar o versículo 3, vai fazer uma definição aí de cegos, coxos, paralíticos e enfermos. Então, ainda que alguns possam achar que ele era paralítico, mas não há como afirmar, porque no mesmo versículo faz essa distinção de cego, coxo, paralíticos e enfermos, coloca ele como um homem enfermo. Depois o texto vai dizer assim, que esse homem estava ali há 38 anos. Também não significa que ele passou os 38 anos literalmente ali, todos os dias ali. Mas provavelmente quando se imaginava que a água fosse agitada, levavam esse homem ali. Depois o texto vai dizer, Jesus vendo-o deitado, aqui nós já podemos imaginar uma coisa interessante. É que quem olhou para o homem, quem atentou para o homem, quem viu o homem deitado e quem pela sua percepção espiritual sabia, pela sua onisciência, que aquele homem estava naquela situação há 38 anos, fora Jesus. Não foi o homem, foi Jesus quem olhou para ele, foi Jesus que teve misericórdia dele, foi Jesus que sabia que ele estava ali no meio daquela multidão de inaptos, de rejeitados, de excluídos, pessoas sem nenhuma esperança, muitas delas por questões morais, enfermidade moral, ou seja, consequência de certos pecados que tinham cometidos e estavam ali. Então Jesus passou e Jesus olhou para aquele homem e sabia que ele estava naquela condição. É interessante que se nós formos fazer alegorizar esse texto, se você pegar, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 2, versículo 19, fala que quando Israel saiu do Egito, eles ficaram 38 anos no deserto, um lugar de sofrimento, tentando chegar na terra prometida. Eles ficaram 38 anos andando em círculo. Enquanto não morreu toda aquela geração, eles não entraram na terra prometida. Então, algumas pessoas tentam alegorizar isso aqui, de uma certa forma não está errado, Porque se nós imaginarmos assim, que aquelas águas
eram os ritos religiosos, né, da religião judaica, e que não havia nada que comprovasse que realmente algum efeito prático aconteceria na vida deles. Eu olho para mim, eu passei 20 anos na minha vida na religião, né, na religiosidade, mas nunca causou nada isso na minha vida, nada, absolutamente nada. A minha vida só realmente mudou quando eu tive um encontro com Jesus. É como Jesus fala a respeito da lei, faça isso e viverá. O problema é que não podemos fazer isso, né? Então aquele homem, ele teve esse encontro com Jesus aqui, né? E olha a pergunta que ele faz. Parece uma pergunta até meio tola da parte de Jesus, perguntar por um doente o que ele quer. Claro que ele quer ser curado, mas a pergunta tem uma lógica. Fala que Jesus pergunta para ele, queres ser curado? Você quer ser curado? Por incrível que pareça, as pessoas acabam se acostumando, se adaptando, se moldando a determinadas situações e não querem sair mais daquela. É cômodo para eles ficar naquela situação. Até por uma questão de vítima. Pessoas que ficam naquele espírito de autocomiseração, querendo que as pessoas tenham pena dele, querendo que as pessoas olhem para ele como um coitadinho, alguém que precisa de ajuda. E Jesus pergunta que ele quer ser curado e ele não responde prontamente, quero ser curado. Mas ele olha para os outros. Respondeu o enfermo. Veja que nunca ele é colocado como paralítico, mas como enfermo. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Você percebe o vitimismo aqui? Eu estou nessa situação por causa dos outros. Os outros são culpados da minha situação, porque toda vez que a água é supostamente agitada ali, e o que acontece? Outro pula na frente dele, e eu não tenho ninguém. Não há ninguém que me ponha no tanque, não tem ninguém que me ajude, eu preciso de ajuda e ninguém me ajuda. Né? Quantas pessoas que não vivem essa vida de vitimismo, né? Querendo que as pessoas ajudem, querendo que as pessoas tenham a dosinha dele, querendo que as pessoas tenham compaixão dele, e passa uma vida toda. Esse homem estava 38 anos nessa situação. E o texto continua. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Você percebe? Vamos voltar um pouquinho naquela questão da alegoria aqui. Vamos pensar um pouquinho. Né? Algumas pessoas falam assim que quando no capítulo 4 do Evangelho de João mesmo, quando Jesus tem aquele encontro com a mulher do poço, o poço simbolizava os ritos da religião judaica. E ali estava Jesus, o Evangelho, que poderia dar vida a ela. Se ela continuasse bebendo daquela água, ela sempre teria sede e aquela água nunca saciaria a sua sede. Mas o encontro dela com Jesus fez com que ela fosse perdoada dos seus pecados e ela se tornasse uma mulher saciada espiritualmente, satisfeita, uma mulher livre, uma mulher liberta, uma mulher salva. E aqui da mesma forma, Jesus fala para aquele homem, 38 anos naquela situação. Quantas pessoas que não estão há muitos e muitos anos e não acontece absolutamente nada. Pessoas que vivem uma religiosidade, vivem uma religião, mas não vive Jesus. Não tem um encontro verdadeiro, genuíno com Jesus. Eu não estou aqui falando que você não deve ir à igreja, mas a igreja é uma consequência. Eu não posso achar que o fato de eu ir à igreja, o fato desse homem todo dia ali, ou de vez em quando levarem, ele nunca aconteceu nada na vida dele. Aconteceu quando ele teve um encontro com Jesus. Quantas pessoas que não vão todo dia na igreja, são colocados todo dia na igreja, mas que não acontece absolutamente nada. E esse homem, 38 anos naquela situação, e não acontecia nada com ele. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus fala, levanta-te. Interessante que Jesus sempre pede algo que nós não podemos fazer. E há um sincronismo, né? Eu já falei sobre isso numa outra palavra, como aquilo que Jesus
fala e com aquilo que nós fazemos. Porque quando Jesus pediu para ele fazer algo que ele não poderia fazer, porque se ele pudesse fazer, ele tinha se jogado na água em algum momento, Jesus cura ele. E então ele tem condições de obedecer Jesus. Mas porque Jesus falou para ele, levanta-te. E sobre esta palavra, ele levantou e tomou a sua esteira, sua cama, seu colchão, e ele colocou em suas costas. O versículo 9 fala: imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Eu não quero entrar nessa questão do sábado aqui, porque não é o meu interesse em falar sobre isso. Mas eles haviam estipulado 39 coisas que não poderiam ser feitas no sábado. E levar o leito, carregar a cama era uma delas, que não poderia fazer no sábado. Mas o mesmo, e a justificativa dele, melhor dizendo, por que ele estava quebrando essa lei? Porque o mesmo que havia curado. Observe aqui, incoerência. Se o sábado era o descanso, que descanso esse homem teve 38 anos naquela situação? O descanso dele era Jesus. Por isso que a Bíblia fala: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu sou o sábado, eu sou o cumprimento do sábado, do descanso. Então Jesus estava dando descanso àquele homem. E a única justificativa dele, por que ele quebrou essa lei, porque era o mesmo que falou para ele, o mesmo que curou ele, que tirou ele daquela situação de miserabilidade, é o mesmo que falou para ele: carrega a cama. Você entende? E agora uma última coisa, lá no versículo 14, porque Jesus ele saiu dali, ele saiu às pressas porque ele não queria criar tumulto. Então ele saiu e ninguém soube, talvez, nem mesmo o próprio homem soube quem era Jesus. Só que mais tarde Jesus encontra com ele no templo. E então nós percebemos uma última coisa que eu quero deixar. A situação daquele homem era consequência de um pecado que ele praticava. Toda enfermidade, em última instância, por causa do pecado. Mas nem todo sofrimento, nós podemos pontuar que é algo errado que a pessoa fez. E aqui nesse caso era. Você pega lá em João capítulo 9, os discípulos perguntam: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse assim? Jesus falou: nem ele pecou, nem seus pais, mas ele nasceu assim para que se cumprisse nele as obras de Deus. Então não era nem ele, nem os pais dele. Mas nesse caso em específico, ele estava naquela situação por causa de uma enfermidade moral, algo que ele praticava e que levou ele a ficar nessa situação. Então, quando Jesus encontra com ele, lá no versículo 14, fala: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e ele disse: olha, já estás curado. Jesus falou para ele: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Essa é a nossa meditação de hoje, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.